Olá, olá e bem-vindo. Este é um pequeno vídeo onde vou mostrar como é que nós fazemos a interpretação de uma mandala do ponto de vista terapêutico. Antes de começar, gostaria de te falar um bocadinho sobre aqui uma diferença. Quando falamos de mandalas terapêuticas, o que é que estamos a falar? Todas as mandalas, na realidade, são terapêuticas, porque todas elas exercem um efeito em nós. No entanto, quando nós falamos de mandalas terapêuticas, estamos a falar das mandalas que são feitas com um propósito para ajudar alguém ou a resolver determinada situação, ou a ultrapassar uma fase da vida, e nós com as mandalas podemos trabalhar essas situações ao longo do tempo e trazer equilíbrio à vida da pessoa naquela área ou naquela situação. Então, nós tanto podemos pegar em desenhos de mandalas e dando indicação à pessoa de que cores utilizar, trabalhar esse aspecto, como temos uma outra forma que eu gosto muito de utilizar, especialmente numa primeira abordagem e para fazer como que um diagnóstico daquela pessoa que está à minha frente, daquela pessoa como um todo, que é no fundo pedir à pessoa que desenhe uma mandala. Só que, ao contrário do que vocês podem esperar, eu não lhe vou ensinar a técnica do desenho de uma mandala, que isso é uma história diferente. Eu não lhe vou dizer que tem que fazer um círculo, tem que fazer retas, tem que dividir o círculo, enfim, de forma a arranjar uma simetria. Não. Existem duas grandes formas de trabalhar, as mandalas livres e as mais estruturadas. Como primeira abordagem, e quando eu quero realmente ter um diagnóstico da pessoa, eu vou pedir à pessoa que faça uma mandala livre. E a grande indicação que eu dou à pessoa para fazer essa mandala livre é que não há indicação. Ou seja, dentro de um círculo previamente delimitado, ela pode colocar aquilo que ela quiser. Pode colocar desenhos, pode colocar formas, pode números, o que ela quiser. Em todo o espaço que ela tem dentro daquele círculo. É a única indicação que lhe dou. E que depois, se quiser, pode pintar. Na altura, em consulta, o que eu utilizo mais são lápis de cera, porque os lápis de cera são fantásticos para expressar as nossas emoções, ou então lápis de cor, porque através do desenho e através da pintura e da forma como pinta, das cores que utiliza, eu vou ter muita informação. Quando nós avaliamos uma mandala, nós, na realidade, nós avaliamos imensos fatores. Nós avaliamos as cores que estão na mandala, nós avaliamos a localização das coisas que estão naquela mandala, nós avaliamos as formas que existem dentro daquela mandala, os símbolos se existirem, a proporção do desenho, a simetria, os traços, números até, como eu vos falei. E depois deixamos a pessoa, eu por norma até a deixo sozinha, por um período de tempo estipulado, porque senão é um desenho que nunca está mais pronto, e depois volto e, para além da impressão que eu tenho sobre a mandala, vou falando com a pessoa à medida que vou me apercebendo e que vou olhando e que vou avaliando todos estes aspectos, vou falando com a pessoa para perceber se ela tem noção daquilo que eu estou a ver, e a maior parte das pessoas sim, tem, e depois fazemos então um diagnóstico naquele instante, e daí para a frente utilizamos as mandalas de forma mais terapêutica no sentido da cura. Até na primeira sessão nós fazemos como que um diagnóstico e depois trabalhamos em sessão para a cura. E aí depois cada caso é um caso. Então peguei aqui numa mandala que foi feita em consulta, já foi a meio de um processo, ok? Não foi a primeira mandala desse processo, já foi a meio de um processo, e eu vou dizer-vos o que é que esta mandala me disse a mim em relação à evolução desta pessoa. Deixem-me dizer-vos que era uma mulher em torno dos seus 40 e muitos 50, que tinha tido algumas perdas na vida, que estava triste, que tinha uma necessidade muito grande de sentir segurança e
naquele momento não sentia isso, quando ela me aborda pela primeira vez. E então isto já foi a meio de uma etapa. Vamos perceber se existem alguns destes sentimentos que eu aqui falei que ela estava necessitada, se esta mandala já fala deles, e eu espero que vocês gostem. Se quiserem aprender, é inscrever-se no nosso curso de mandalas terapêuticas. De qualquer das formas, existem muitas maneiras de aprender a trabalhar com as mandalas, mas é importante. Não pensem que os desenhos de uma mandala têm que ser todos certinhos. Esses sim são quando nós fazemos de um ponto de vista mais estético, sendo que têm sempre uma carga de harmonia, que é o seu grande benefício, é o primordial, digamos assim, mas que depois nós, com a utilização das cores nas mandalas, com o pedido que alguém nos fez, quer uma mandala para isto ou para aquilo, nós harmonizamos e oferecemos esse serviço, ok? Então, bora lá. Então, vamos lá. Esta é a mandala que vamos analisar. E então, vocês podem olhar para a mandala e ter logo uma primeira impressão dela, não é verdade? Se é uma mandala alegre, se é uma mandala triste, enfim. Aqui o que me salta à vista nesta primeira mandala é esta flor no centro, este sol e aqui uma divisão clara feita horizontalmente na mandala. Há um lado azul, neste caso aqui refletindo um céu, e um lado castanho refletindo a terra, não é? No fundo e por aí fora. Quando temos aqui esta divisão tão clara, esta linha aqui no fundo separa no fundo o nosso inconsciente do nosso consciente. Portanto, no nosso inconsciente está o que ainda não deixamos vir ao de cima, e quando os objetos estão muito perto desta linha de separação, que esta está aqui bem definida, mas podíamos ter uma linha aqui quase como que imaginária, mostra tudo o que a pessoa está a querer trazer para a superfície, ok? Pronto. Então, temos aqui logo uma primeira abordagem. Não é uma mandala que retrate neste instante alguma tristeza, mas tem aqui alguns símbolos, até as cores utilizadas, a forma de pintar, que em alguns sítios é meio desordenado, enfim, tudo isto nós podemos utilizar para avaliar esta mandala. Então, vamos aqui, assim de uma forma muito geral, não vou fazer aqui um processo exaustivo disto, vamos aqui falar sobre ela. Então, temos aqui um lado inconsciente, mais escuro, um bocadinho mais escuro, não é? Nunca nos esquecendo que uma mandala nos retrata o nosso interior, e o limite exterior da mandala é o que fica entre nós e os outros, ok? Então, tudo o que aqui está dentro reflete-me a mim enquanto pessoa. Da pessoa que a fez. O meu consciente e o meu inconsciente. De meio da mandala para baixo, mostra-nos o nosso inconsciente. Da mandala para cima, mostra-nos um pouco o nosso consciente. E aqui, o que eu posso dizer é que há muitas coisas, ou várias coisas no inconsciente desta pessoa que, no fundo, estão a ter forma, estão a ganhar alguma cor, para depois virem para cima. Este tom de castanho todo que abrange esta parte de baixo da mandala, ela fala muito de estrutura, fala muito de responsabilidade, de organização, e reparem que a linha que define o céu e a terra, se assim podemos dizer, é uma linha mais dura, é uma linha que marca bem esta definição. Portanto, há coisas aqui que ainda estão no consciente, que ainda há aqui uma barreira para saírem para fora. Existe aqui muito mental, ainda estou na parte de baixo, dá-nos aqui um pouco por este amarelo. Temos aqui alguma alegria que ainda quer sair para fora. Estas formas desenhadas, parecendo triângulos, e que estão a apontar para fora, mostram que há uma necessidade ou uma vontade de expansão da própria pessoa. E reparem também que a flor, estando no meio, parte das suas folhas estão ainda viradas para baixo. E depois temos uma flor que abre nos tons de rosa, nos tons mais calmos, toda a parte de cima são em tons mais claros.
Temos aqui, por exemplo, a flor de lótus é uma flor que fala muito do desabrochar, do querer vir ao de cima as coisas, esta necessidade de calor, de luz que aparece aqui retratado por este sol, estas duas borboletas que falam muito de transformação, não é? A borboleta é um animal que começa por ser uma larva e depois desabrocha, vira mariposa e por fim borboleta. Então, toda esta mandala nos fala de um processo de transformação que está a acontecer na vida desta pessoa. É como se ela estivesse a partir de uma vida mais escura, de uma vida mais cinzenta, mas ela não quer mais isso, ela quer desabrochar, ela quer ser alegre. No entanto, ela precisa deste calor, o sol está virado na direção dela, está virado na direção do seu interior, portanto ela precisa deste aquecimento, ela precisa de amor no coração. O centro desta mandala é a cor-de-rosa, portanto que fala muito de amor, de uma necessidade de amor. E depois tem aqui ainda algo que joga contra ela, que é um bocadinho esta falta de força na pintura que nós vemos aqui. Na realidade, se vocês forem a ver, há algumas coisas aqui que estão bem delineadas, como sejam o rosa da flor, portanto indica a vontade ou a necessidade de amor que esta pessoa tem. As borboletas também estão pintadas com uma cor forte, que mostram a vontade de transformação que existe nesta pessoa. E depois este sol que não se limitou a ficar amarelo, tem ali umas nuances de cor de laranja, com os raios que são amarelos e laranjas, mas de onde sobressai muito mais o laranja. Portanto, a necessidade que esta pessoa tem, se calhar, de colo, de calor, de mimo, está aqui bem patente. E reparem que as borboletas estão na direção do alto, portanto não são borboletas para ficar naquele estado, num estado intermédio. Não, ela quer crescer, ela quer avançar. Estas nuvens aqui um bocadinho mais escura retratam mostram a ideia de que esta pessoa tem noção que nem todos os dias vão ser fáceis, mas que é o que ela quer vir de baixo, onde está tudo mais escuro, onde o pensamento muitas vezes a abafa, para vir para cima. Obviamente que isto é uma interpretação suave sobre esta mandala. Isto poderíamos ter aqui muita coisa a esmiuçar, nomeadamente temos aqui uns bicos meio arredondados, mas depois temos uns muito pontiagudos na direção exterior, mas do lado inconsciente. Portanto, há aqui uma necessidade muito grande desta pessoa, quer fazer este processo, mas não de uma forma louca, quer fazer este processo com um pé assente na terra, percebendo que vai ter que ultrapassar fases, mas ela tem vontade e nós só temos que ajudar. Aqui este é um processo em que temos vindo a fazer a pintura de mandalas com indicações em relação à utilização de cores feita por mim, e isto foi um processo. Posso-vos dizer que a primeira vez que pedi uma mandala a esta pessoa não houve aqui qualquer tipo de desenho. O que aqui havia eram umas manchas escuras, postas por todo este círculo, e muito no interior. Havia assim como que uma coisa à volta, um espaço em branco onde não havia nada, e estava tudo muito centrado no interior deste círculo. Espero que tenham gostado. Isto é só um mimo de abordagem para vocês percebam como é que se faz. Se de facto for algo que tenham curiosidade, juntem-se a nós. Há sempre muita coisa interessante a saber sobre nós quando fazemos um curso de mandalas terapêuticas. Não é somente uma viagem para ajudar os outros, mas o curso é uma viagem para cada um de nós. Espero que tenham gostado e até já!